A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Folhas e Frutos. Permita-me me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Silva e eu estou aqui para compartilhar com você o Evangelho do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o teu joinha e compartilhar com todo mundo. Amém? Deus abençoa. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de te dizer, se você chegou nesse canal nesse momento e não sabe bem o que está acontecendo, eu vou te contar em breves palavras para ir direto ao vídeo. Amém? Essa será uma playlist exclusiva, serão uma série de vídeos exclusivos somente com as palavras do que Jesus disse. Algumas Bíblias têm sinalizado em vermelho as palavras de Jesus Cristo. E é exatamente isso o que vamos ressaltar de toda esta playlist. Posto que todas as palavras da Bíblia e profecias apontam para o Cristo, posto que Deus o escolheu como pedra angular, ou seja, aquela rocha que mantém o edifício de pé. Considerando que todos os conselhos da Bíblia nos señalam a obedecer a Deus através do Senhor Jesus. O propósito desse trabalho é precisamente compreender, entender, ler o que Jesus disse. Eu não tenho nenhuma intenção de eliminar as demais palavras da Bíblia. O fato é que as palavras da Bíblia são muitas e tantas e todas muito importantes. É importante discernimento, compreensão, interpretação, pregação e revelação da palavra de Deus. Chega a ser complicado saber por onde começar, ao que dar ênfase, como caminhar em tantas palavras, em tantos conselhos, em tantos ensinamentos indispensáveis para a vida. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor enviou palavras indispensáveis para a nossa vida. Fica muito complicado tomar a decisão sozinho, então, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor me aconselhou a compartilhar com vocês exclusivamente as palavras de Cristo. Essa playlist será como caminhar com o Mestre. Não estaremos falando sobre os discípulos, não estaremos falando sobre as pessoas que estavam ao redor. Nós vamos falar apenas das palavras de Jesus. Segue-me. O que queres? E tu não quer ser curado? Levanta-te. Não volte a pecar. Todas essas palavras, elas têm um grande poder sobre a nossa mente. E como já dito, não diminuindo a importância de todas as palavras da Bíblia, mas o Senhor nos inspirou nesta playlist a falar exatamente o que Jesus disse. Bom, eu tenho aqui duas traduções bíblicas. Esta é mais moderna, com palavras de hoje em dia, que é uma tradução da NVI, de fato é da minha filha, e esta é uma tradução mais antiga, que é uma João Almeida Ferreira, revista e corrigida. Sem mais delongas, direto para o vídeo. No Evangelho de João, a primeira frase de Jesus que vemos é a seguinte frase: o que querem? O que vocês querem? Naquele contexto, 2 discípulos viram Jesus passando e disseram: aquele é o Cordeiro de Deus. E o que eles fizeram foi que eles, escondidos de Cristo, começaram a seguir a Jesus. Eles queriam saber aonde Jesus iria, para descobrir aonde ele morava. Então esta frase foi exatamente por esta razão. Jesus olhou e disse: o que vocês querem? Alguns ensinamentos claros vemos nesta primeira frase e na intenção desses 2 discípulos. Um deles era que eles observavam a Jesus, já sabiam que ele era o Cordeiro, já criam que ele era o Cordeiro. E a atitude deles não foi olhar e dizer: ai, que lindo é o Cordeiro, e ir embora tranquilos. A atitude deles foi seguir a Jesus secretamente. Eles se esconderam mais ou menos e foram seguindo. Jesus, percebendo a presença deles, como se eles pudessem esconder-se de Cristo, Jesus parou, olhou para trás e disse: o que quereis? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz a você, que o está procurando, o está seguindo, talvez com uma certa discrição, um silêncio, mas está observando a Jesus. O que você quer? Quando você segue a Cristo, você tem que entender que ainda que você pense que Ele não sabe que você o está seguindo, porque o fato de você ver a Cristo como Filho de Deus faz com que você pense que você não está ao alcance da sua visão. Mas nada escapa os olhos e a percepção do Senhor Jesus. Ele está te observando. Em algum momento da tua caminhada, Ele vai parar e olhar para você e fazer você ver que Ele está te notando e vai querer saber o que você quer dele. Aqueles 2 discípulos tinham a resposta de Jesus. E você? Tem uma resposta para ele?
quando ele parar e perguntar para você o que você quer. Se ele perguntar a ti, neste momento, o que você quer? O que vocês querem? O que procurais? O que buscais? É tão importante saber o que querem quanto a própria resposta daquilo que desejais. Eles queriam saber, em realidade, aonde Jesus morava. A seguinte frase de Cristo foi: venham e verão. A tradução antiga diz: vinde e vede. Você quer ver o Senhor? Olha o que tem de incrível nessa frase. Ele perguntou o que vocês querem, eles tiveram uma resposta, queriam saber aonde ele morava e ele disse: vem e veja. Então, se você está interessado em Jesus, esse interesse vai te levar exatamente à resposta dele. Aqui eu estou, vem e veja. Eles queriam saber onde Jesus morava. Venham comigo e vocês vão ver onde eu moro. Logo à continuação, eles se tornaram discípulos de Jesus. A continuação dessa conversa, ele diz: você é Simão, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja que procurar a Cristo, veja que a atitude deles de observar de longe e ver que aquele era o Filho de Deus, aquele era o Cordeiro de Deus, os levou à curiosidade. Então eu vou explicar da maneira mais moderna possível. O que falta muitas vezes hoje no mundo é curiosidade de saber quem é o Cristo, como ele é, aonde ele está, de que maneira se encontra com ele. Naquele momento eles tinham Jesus de carne e osso. Jesus tinha uma casa física, uma cidade que ele morava. Hoje o Senhor habita no meio do povo. Mas as pessoas muitas vezes entram em igrejas falsas, de falsas doutrinas e falsos ensinamentos, e não se perguntam: será que Jesus está realmente aqui? Senhor, me dá uma resposta, eu estou te procurando. Quando alguém vai procurar uma igreja, o que está procurando? A Jesus ou aos bens que podem ser ganhos através de uma oração? Ou uma cura, uma libertação? Sabe o que acontece? Não estão buscando ao Cristo, porque se estivesse buscando ao Cristo, nenhum sairia enganado. Porque Jesus pararia, olharia e falaria: eu não estou aí. Então, se você realmente está buscando Cristo, começa a perguntar a Ele: Senhor, o Senhor está aqui? Posso te sentir? Posso notar a tua presença? O Senhor me permite? Interesse-se pelo Cristo. Não é interesse pela posição que você pode ter. Não é interesse pelos bens que você pode adquirir. Não é interesse pelas benignidades que vêm de Cristo. Interesse pelo Cristo. Jesus parou, olhou para eles e disse: o que vocês querem? Pare hoje e responda esta pergunta: o que você quer? Você quer a Jesus? Ele vai se apresentar na tua vida com certeza. Não há nenhuma sombra de dúvida que Cristo se apresentará para você, para te revelar o caminho, a verdade e a vida. Em outras passagens ele diz: muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. Então você deve ter o interesse direto pelo Cristo, para que nenhum outro espírito, para que nenhum outro ser, para que nenhum homem venha dizer: sim, eu sou o Cristo, ou aqui está o Cristo, ali está o Cristo. Observa, porque o Pai não tira os olhos da terra, observando quem está interessado verdadeiramente no seu Filho. Por essas razões, muitos dizem: por que uns saem enganados e outros não? Por que uns são libertos e outros não? Por que uns caminham de verdade e outros não? Interesse, existem 1 milhão de razões, mas a principal é que você deve ir direto ao foco, direto à pessoa, direto ao alvo, que é Jesus Cristo. Não existe nenhuma fórmula secreta, nenhum botão automático. Interesse. Se você se interessar por Ele, Ele mesmo vai te mostrar aonde Ele está, de que maneira você o encontra, qual é a forma. Ele sabe a maneira que você vai compreender as suas palavras de verdade, entender a sua pregação, o caminho da verdade. O conselho do Espírito Santo é: não aceite menos, não se contente com menos. Começa a buscar Jesus de verdade. Começa a querer descobrir sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não se contente em somente descobrir coisas da terra, coisas terrenas. Todos nós precisamos dessas coisas. Todos nós necessitamos. Cura, libertação, alimentação, finanças, estudo.
todos nós precisamos disso. Tanto os cristãos como os não cristãos, tanto os que são justos como os injustos, todo ser humano precisa disso. Mas para adentrar as portas do céu naquele dia, você precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser limpo e lavado do pecado não se trata somente daquilo que você faz aqui na terra, se trata do lugar aonde você vai adentrar. Não há truques. O único caminho e a única forma de que tal milagre aconteça é que você conheça o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles discípulos o perseguiram, mas achavam que eles não estavam notando, mas ele estava ali. Ele estava olhando. Ele estava percebendo a presença deles e a reação dele existiu. E para toda ação existe uma reação. A ação deles foi de curiosidade. A reação dele foi de perguntar o que vocês querem. Então o Senhor te pergunta hoje, o que você quer? Amém? A nossa alma é inquieta e ela procura. Ela procura algo desesperadamente. Ela procura algo que talvez ela nem saiba o que ela está procurando. Mas exatamente essa foi a diferença desses dois discípulos. Talvez você já saiba quem é Jesus. O que te falta talvez seja curiosidade. A casa tem a ver com intimidade. A casa dele, o lugar que ele morava, o lugar que ele habitava, a curiosidade por esta casa tem a ver com interesse em adentrar sua intimidade, saber mais dele. Eles já sabiam que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles já criam que ele era o Cordeiro, ou seja, o Salvador. Mas o que diferenciou eles, neste momento, dos outros discípulos, é que eles tiveram curiosidade em saber mais dele, em adentrar a sua intimidade. Talvez o que falta no teu coração, ou o que falta na tua mente, e que o Espírito Santo quer te despertar neste momento, é mais curiosidade pela pessoa de Cristo. Talvez as coisas do mundo e as questões da terra esteja tirando a tua atenção de importar-se, interessar-se por Ele, única e exclusivamente por Ele. E o Senhor entende que nós temos problema, Ele entende que nós temos família, Ele entende que nós temos afazeres, Ele entende todas essas coisas. Mas a curiosidade a respeito dele, porque Ele é necessária para viver uma intimidade, para adentrar a esta intimidade. Então essa playlist, ela está baseada exatamente em desenvolver a você e também a mim mais curiosidade por Ele, adentrar mais a intimidade com Ele, querer mais dele e não enjoar do seu nome, não cansar do assunto. Ai, já estou cansado de tanto escutar falar de Jesus. Não, mais dele mesmo. Amém? Então, o que o Espírito Santo vem te convidar hoje é que você se preocupe menos com todas as coisas que está te preocupando. Deixa elas de canto por um momento. Para e observe que o Filho de Deus ainda caminha no meio de nós. Em espírito, pelo Espírito Santo, mas ele ainda caminha no meio de nós. Ele continua vivo. Ele continua real. Ele continua observando e ele vai ver que você está interessada nele, que você está mais interessado nele. Deixa um pouco essas frases de efeito, essas frases montadas, esses assuntos já repetidos, esses ditados gravados e repetidos séculos após séculos. Para tudo! Desce desse planeta e observa o Cordeiro de Deus caminhando sobre a terra ainda. Se você só olhar para a desgraça da terra, você vai se desesperar de tal maneira até fazer parte disso. Mas se você parar de olhar tudo isso e você começar a olhar ao Cristo, ao Cordeiro de Deus, você começa a fazer parte dele. Você passa a adentrar em outra dimensão, porque ele vai observar você e vai dizer o que você quer. E a tua resposta, ela deve estar afiada pelo Espírito de Deus, pela intenção certa, que é o interesse por Ele mesmo. Quando o Senhor te perguntar o que você quer, você saiba dizer, eu quero saber de você, eu quero saber mais de você, eu quero te conhecer melhor, eu quero entender melhor de você. Interesse-se por Ele, porque isso sim, interessado por você, Ele sempre mostrou que esteve. Quantas pessoas dizem, Deus me ama,
porque Deus me livrou da morte, porque Deus me ajudou com as minhas finanças, porque Deus abriu uma porta, porque Deus preparou meu casamento, Deus me ama. Mas a pergunta é, você o ama? Então, como Deus te ama, Ele tem feito coisas para você ver que Ele te ama. E quando se trata de você a Ele, e a tua reciprocidade, como ela tem sido? Você tem mostrado a Ele que você também o ama? Sim, Senhor, eu te amo também. Eu vou passar mais tempo com o Senhor. Eu vou me interessar mais. Eu não consegui passar mais tempo. Eu não consegui me interessar mais. Me ajuda. Porque o Senhor tem poder para fazer toda a terra parar de me puxar para ela e dar ordem a toda essa inércia, a toda essa força, a toda essa correnteza de se afastar de mim para que eu possa estar mais próximo de você. Você pode pedir, a oração abre as portas do céu. Então, se você vai orar, ora por Ele. Ore para pedir a presença dEle, para pedir essa abertura de intimidade da casa dEle. Abre-me as portas da tua casa. Ele já veio à tua casa. Você abriu a porta? Abriu de verdade? Abriu teu coração? Abriu a tua vida para Ele? Você se entregou a Ele? Então demonstre interesse por Ele, interessando-se também pela casa dEle. Como eu faço para entrar na tua casa? Para conhecer o lugar que você habita, o lugar que você mora. Desde o ponto de vista terreno, o Senhor tem a igreja como sua habitação de culto. Desde o ponto de vista terreno, você tem a tua casa. Se você abrir as portas da tua casa, Ele entrará. Mas se você se interessar pelas portas da casa dEle, Ele te dirá: vem e veja. Amém? Abra as portas da tua casa ao Senhor e você verá Ele abrir os portões dos céus para você. Amém? Vem e veja. Bom, se você chegou até aqui, Deus abençoe a tua presença. Não deixe de clicar no card do próximo vídeo, que é a seguinte frase de Jesus, que eu vou estar gravando agora nesse momento, mas eu vou cortar o vídeo para não ficar muito longo e vou dar continuidade no seguinte vídeo. Vamos trabalhar com as duas Bíblias para que não haja dúvidas em relação à fidelidade da palavra, somente porque esta é mais moderna não quer dizer que esteja trocado as palavras da Bíblia. No nosso dicionário, um mesmo significado tem várias palavras para defini-lo, e essas Bíblias mais modernas escolheram palavras conhecidas a nós hoje em dia, como naquele momento foram escolhidas palavras mais conhecidas pelo povo da época, que foi traduzido essas palavras para o português.